não tem como não falar de fé sem falar sobre Hebreus, né? Que é acho que o título da palavra fé se resume a Hebreus 1 e 2. Eu vou ler para vocês. A leitura que eu escrevi foi na leitura da linguagem de hoje, tá? Então, para ficar mais fácil para todo mundo, e eu gosto muito dos temas, claro que eu comparo com as outras traduções, para ver se está tudo ok. Hebreus 11, 1 e 2. Vou ler. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus... O fato essencial da existência é que está a confiança em Deus. Esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. E também, né, que se você vai ver na outra linguagem, está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Né? Esse é um resumo. Isso é fé. É quando você não vê algo, mas você acredita que vai acontecer. Agora, a razão. Gente, não vou dizer que a razão não é importante, mas nós precisamos ter um direcionamento do Espírito Santo quando usar a razão e quando usar a fé. Claro que a fé sempre vai se supor, né, vai estar acima da razão. Agora, a razão é quando nós vivemos com base na lógica. É agir de forma consciente. A razão busca formas e soluções lógicas. O raciocínio é poderoso, mas ele é limitado. Você é uma pessoa, se hoje você fosse analisar tudo que você está vivendo pela fé, ou você está vivendo pela razão? Ó, Fran, tem acontecido isso, né? Eu penso aqui, sento lá, não vejo como mudar essa situação. Se você é uma pessoa que tem que ver para crer, você é uma pessoa lógica. Porque você tem que ver acontecer, para daí você ver que as coisas deram certo, daí para crer. Agora, se você é uma pessoa que está passando por uma situação difícil em qualquer área da sua vida, mas você acredita que pode acontecer um milagre. Então, amados irmãos, nós vamos discorrer sobre isso, e nós temos que entender que a fé é algo que nós temos que alimentar. Se você não alimenta a sua fé, chega algum momento que você vai precisar dela, e você não vai ter uma fé consistente para poder passar pela situação que você está vivendo. Então, eu preciso alimentar a minha fé, né? Ou você está alimentando a sua razão, ou você está alimentando a sua fé. Então, vamos ler lá em Romanos 10, 17. Gente, a gente precisa entender também que a fé, ela não é um pressentimento. Eu sinto que vai dar certo. Isso não é fé. Né? Eu acho que vai dar certo. Isso não é fé. A fé, ela não é condicional àquilo que você está vendo acontecer. Isso não é fé. Então, se você vê uma coisa e pensa assim, pode ser que aconteça. Isso não é fé. Quantas vezes nós escutamos palavras durante os cultos aqui, nós pegamos ela no nosso coração, né, acreditamos porque alguém está nos falando, mas ao sentar ali fora no carro, você já duvida. Isso não é fé. Romanos 10, 17. A questão é a seguinte: antes de crer, você tem que ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Essa é uma das traduções. Agora, a outra, que é a Revista Atualizada, diz assim: assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como que nós alimentamos a nossa fé? Ouvindo o quê? A palavra. Então, se nós não ouvimos a palavra, nós não lemos a palavra, como que a minha fé vai ser aumentada? Tem como? Se eu ficar só assistindo os jornais nos últimos dias, como que você vai conseguir raciocinar pela fé? Você acha que consegue? Se você só se alimentar nos últimos dias. Gente, é importante você estar atualizado. Isso é importante. Mas se você só alimentar o seu emocional com tudo que está acontecendo, você acha que a tua fé vai permanecer firme? Acordo de manhã, o que é a primeira coisa que eu faço? Ligo lá no jornal. E daí eu me alimento até uns certos horários lá. Gente, olha, está ruim, vai ficar pior. Está desempregado, agora provavelmente vão tirar a internet, vão ficar sem GPS. O que acontece com a sua fé? Você está alimentando o quê?
a razão, você vai começar a pensar, raciocinar. Gente, nós somos seres humanos, ninguém ainda está no corpinho glorificado. Se você começar a alimentar, né, com certeza esse lado, você vai começar a desacreditar em certas coisas. Então, a fé, gente, nós precisamos alimentar ela. E nós vamos ver algumas pessoas que viveram pela fé. Como a palavra falou, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Gente, não existe segredo mais no Evangelho. Talvez você já procurou em tantos lugares coisas diferentes, já escutou N pregadores no mundo inteiro. Eu digo uma coisa para você, não existe nada exclusivo mais. Tudo que você precisa está na palavra. Talvez uma maneira de falar diferente, alguma coisa que fazem diferente. Mas a única coisa que realmente faz uma pessoa mudar é a palavra do Senhor Jesus. Então, se você está procurando ainda algo que não foi inventado, sinto te informar. A única coisa que você precisa é a palavra e ela está aqui. Basta você abrir. Glória a Deus. Não sou eu estava parada, né, gente? Vocês viram? Vou esperar eles arrumarem. Hã? É o vizinho? Meu Deus, vamos amarrar em nome de Jesus. Meu Deus, que é isso? Não é a caixa? Então vamos lá. Até perdi o raciocínio, gente. Eu sou uma pessoa que... Meu foco é bem pequenininho. Então vamos lá. Então, amados, eu vou falar algumas áreas da nossa vida que nós precisamos alimentar a nossa fé. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, né? E a gente, com o tempo, quando demora para receber algo, nós vamos desacreditando, vamos ficando desestimulados. Quem aqui está orando por muito tempo por algo? Olha, Fran, eu estou orando por anos por uma situação. Tem alguém aqui que já tem tempo que está orando por uma situação? Não chega algumas horas que a gente fica meio desestimulado, pensando, eu acho que nem é para mim. Na realidade, não é para mim isso, não vai acontecer. Né? Ou você fala, não vou orar mais. Já orei, não vou mais orar, não aconteceu. E tem gente que está nessa fase. E vamos falar a primeira coisa, da família. Gente, como a família é importante, né? E eu sei que isso mexe com a gente, né? Quem tem uma família estruturada, com todo mundo certinho, na presença do Senhor, muitas vezes não sabe como é difícil para alguém que ainda está orando por alguém. É a caixa. Pastor Neraldo, não era o senhor, era a caixa, viu? Gente, para nós que temos uma família estruturada, na presença do Senhor, muitas vezes é fácil, viu? Desculpa, vizinho. Desamarro. Desamarro, vizinho. Posso falar? Nós que temos uma família estruturada, você que muitas vezes casou certinho, né? Fiz 21 anos de casado, amados irmãos. O Senhor Jesus foi muito maravilhoso comigo. Então, eu posso dizer, né, que vale a pena esperar. Gente, eu vou contar rapidinho. Antes de casar com o André, eu namorei 3 anos. Eu fui noiva, o Pitô deve lembrar do meu passado. O Pitô é uma das únicas pessoas que conhece muita coisa, gente. Se ele falar um dia, ele está morto. Eu fui noiva fui 3 anos, já estávamos construindo, ele era da igreja, batizado, tudo certinho, mas não era para mim. A gente, quando está namorando, a gente não entende, né? A gente acha que né? E está tudo certo, a gente não vê os sinais que está na cara da gente, como a gente é inocente, mesmo que você esteja na igreja. Sei que não tem jovens aqui, talvez tem pessoas que ainda não casaram, mas os jovens estão tudo lá embaixo. Amados irmãos, era um relacionamento que eu não enxergava. O rapaz era muito abusivo. Eu sempre fui uma pessoa assim, converso com todo mundo, né? E nunca quis mudar isso, porque eu acho que isso é a minha personalidade, não incomoda a mim. E nem a Deus, porque eu já orei também. E era uma pessoa abusiva, não deixava fazer nada, sabe? Controlava a minha vida nos mínimos detalhes e nós estávamos na igreja. Pensa bem. Gente, que borrada que eu ia fazer. E do nada, não é do nada, né? Nós terminamos. E foi muito rápido. E eu namorei 6 meses e casei. Foi rápido, 6 meses. Eu falei,
eu orei ao Senhor, falei, Senhor, não quero mais essa coisa de brincar, não quero mais ficar namorando 3 anos, acho que crente não namora tanto tempo, então eu preciso que o Senhor se arrumar alguém que seja assim. E em 6 meses nós casamos, em 6 meses o Senhor nos deu o nosso apartamento. Gente, 6 meses, nós compramos um apartamento em 6 meses, arrumamos o que podia ser feito, não casei na igreja, não era meu sonho, nunca me imaginei esse negócio de vestir de branco, sou muito prática. Eu e o André combinamos assim, vamos casar? Vamos, terça-feira era a nossa folga, isso, na nossa folga. Casamos na terça-feira, o pai orou por nós, nos abençoou, e estamos quanto tempo, amor? 21 anos, você é feliz? Então eu digo para você, né, se você ainda não casou, está aí, coloque na presença do Senhor, fala, Senhor, se for da sua vontade, né, que realmente o Senhor mostre, mas que seja uma pessoa que complete. Gente, eu fico imaginando uma pessoa que não fosse tão envolvida com a obra como eu sou, não ia dar certo. Daí o André, eu ia, o André não ia. Gente, o André, coitado, vive cada coisa por causa de mim, né, amor? Ele compra cada coisa, por quê? Porque realmente o Senhor Jesus coloca a pessoa certa. Então, o Senhor quer que você viva, pela fé, coisas sobrenaturais na tua família. Amém? Casamento perfeito? Não é perfeito. Mas nós brigamos e nós se acerta, né, amor? Glória a Deus. Não tem para onde ir, nossa casa é pequena. Glória a Deus. Gente, nós nunca levamos problema para o pai, levar ele no escritório, não que você não pode levar, mas nunca levamos preocupação, e passou 21 anos, né? A Bela está aí, 18 anos, tanto que quando eu casei, gente, sabia que tinha irmão que perguntava, quando que vai nascer o bebê? Eu falava, mas eu não estou grávida. Mas casou tão rápida, porque eu falei, meu Deus, que absurdo. A gente não pode, né, viver as coisas de Deus assim. Então, gente, de repente o Senhor faz. Então, vamos falar lá em Lucas 19, 9, 4. Um exemplo de alguém que viveu algo sobrenatural na família dele. Porque ele ousou ter fé. Gente, viver pela fé é ter ousadia. Se você não é ousado, você não vai viver muitas coisas com o Senhor. Você tem que ser ousado. Se você é uma pessoa acomodada, aquela pessoa que, não, tem que vir até mim, você não vai viver muitas coisas com o Senhor. Você tem que ser ousado. Se você é aquele que fica sentado, igual eu falei, ali na razão, gente, o espiritual e o extraordinário de Deus não dá para aceitar com razão. Gente, as pessoas que vivem na razão não vão conseguir entender, muitas vezes, você que vive pela fé. Gente, você falar para alguém que você vai abandonar o emprego para viver para o reino, hoje em dia no mundo, você acha que as pessoas vão falar, está louco? O que vai fazer? Como que vai comer? Igual o pai falou, quando ele deixou tudo para viver, imagina só os parentes que não são cristãos. O que não passou a cabeça? Vai passar fome esse coitado. Essas crianças, coitadinhos. Mas, gente, quando o Senhor Jesus, né, nos dá um direcionamento, e você realmente acredita que Ele pode fazer as coisas do impossível, você vai viver o sobrenatural através da fé. Amém? Então, aqui vamos falar sobre Zaqueu. Eu quero ler porque o texto é maravilhoso. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Gente, a gente tem que notar os detalhes, não sei vocês quando lê a palavra. Mas, para um homem rico, gente, você acha que é fácil ir subir numa árvore ainda, uma figueira? E ele era baixinho, coitado. Imagina só como que estava o coração dele para ver Jesus. Ele, certo, pensou, vou fazer qualquer coisa para ver Jesus. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia. Feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciaram a cena ficaram indignados e reclamaram. Como ele pode se sentar tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse, Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo que roubei pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Agora vem a parte tão maravilhosa. Então Jesus declarou,
Hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Amados irmãos, ele ousou, pela fé, subiu na árvore, ele queria ver Jesus, e ele viu Jesus, e não só viu Jesus, mas a salvação chegou na casa dele. Imagina se ele colocasse vários empecilhos, sou baixinho, imagina só o que as pessoas vão pensar de mim. Se ele colocasse todos esses empecilhos, ele não estaria na palavra. E talvez para que haja uma mudança na sua família, na vida dos seus filhos, no seu esposo, eu não sei qual é a mudança que você precisa que aconteça, ou em você mesmo, porque muitas vezes a gente culpa, né, os outros, mas a mudança precisa ser feita em nós. Você precisa tomar uma atitude diferente do que você tem tomado até hoje na presença do Senhor. Nós precisamos fazer algo diferente. Amados irmãos, você acredita que o Senhor pode mudar a situação do seu filho, do seu casamento, da sua casa? Gente, muitas vezes nós mesmos perdemos as bênçãos pela nossa própria boca. Muitas vezes eu oro hoje para que seja restaurado, para que seja mudado. Na própria semana, no mesmo dia, a gente já fala, mas ninguém muda essa pessoa, né? Ninguém pode fazer nada por ele. E as pessoas muitas vezes vão vir igual fizeram com ele. Quem esse cara pensa que é para sentar com Jesus? Jesus sentado com uma pessoa desse tipo. E muitas vezes as próprias pessoas vão vir falar para você, esse cara não vai mudar nunca, larga dele. Ou seu filho não tem mais jeito. Vão falar dos seus filhos, sim, vão dizer para você, para quê? Para que essa verdade venha alimentar uma razão e você vai começar a analisar. Mas é verdade, acho que nunca ele vai vir para Jesus, né? Como que ele está nessa situação, está no fundo do poço, não vai mudar. Mas o Senhor Jesus quer que a sua fé seja alimentada nessa noite, que você venha acreditar. Para o nosso Deus não existe impossível. Ele tem promessas para cada um da sua família, da sua casa. Ele tem promessa para os seus filhos, e você tem que acreditar. Se você não acreditar que o Senhor Jesus pode transformar, ninguém vai fazer isso por você. Então que nessa noite você consiga entender que o Senhor Jesus quer transformar a sua família. Lá em Marcos 7, 24 e 30, quem lembra da história da mulher Sírio-Fenícia? Da filha que era endemoniada, quem lembra? Lembram? Glória a Deus. Marcos 7, 24 e 30. Dali Jesus partiu e foi para os arredores de Tiro. Entrou numa casa para não ser encontrado, mas a notícia de sua chegada se espalhou. Ele estava dentro de uma casa quando uma mulher, cuja filha era perturbada por um espírito maligno, ficou sabendo de sua presença ali. Ela se ajoelhou aos seus pés, implorando ajuda. A mulher era grega, Sírio-Fenícia de nascimento, e pediu que ele curasse sua filha. Ela estava possuída, né, amados irmãos? Ele disse, espere sua vez, os filhos devem ser alimentados primeiro. Se sobrar alguma coisa, os cães poderão comer. Ela foi rápida, entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que os filhos deixam cair? Jesus ficou impressionado, tem razão. Vá para casa, sua filha não está mais perturbada. A aflição demoníaca se foi. Ela foi para casa e encontrou a filha tranquila na cama, livre daqueles tormentos. Amados irmãos, ela poderia, na primeira coisa que o inimigo, que Jesus falou para ela, desistir. Mas ela estava ali com um propósito: eu vou ver a minha filha liberta, eu vou ver a vida da minha filha transformada, e não importa o que vão fazer para mim, não importa o que vão falar para mim, eu vou continuar crendo que se ele dá a última palavra, vai acontecer. E muitas vezes no caminho, amados irmãos, nós vamos deixando se influenciar, né? Se essa mulher se influenciasse por aquilo que falasse para ela, ia desistir, e ela não ia ver a filha dela liberta. Amados irmãos, o Senhor pode sim libertar os seus filhos, pode sim libertar o seu marido, pode te libertar também. É o mesmo Jesus que fez aqui, ele pode fazer na sua vida hoje, basta você acreditar. Você crê nisso? Amados irmãos, como é maravilhoso nós termos um Deus que faz infinitamente mais. É só nós acreditarmos na palavra do nosso Deus. É tão simples que parece, né? Nossa, que coisa mais simples, é só acreditar, é só acreditar. Então nós temos que alimentar a nossa fé. Talvez a sua fé esteja no mínimo, mas a palavra fala, se nós tivermos uma fé como grão de mostarda, nós podemos pedir para o monte ir para o outro lado, ele vai, e nós nem precisamos disso.
né? Então, amados irmãos, talvez a sua fé hoje esteja desse tamanho. Não deixe que ninguém, né, tire a fé de você. Não alimente a sua razão. Gente, quantas vezes nós começamos a olhar com os olhos da razão para as coisas, e nós acreditamos que é verdade, que não pode mudar mais. Mas para o nosso Deus não existe impossível. Amém? Pela fé nós podemos viver o sobrenatural no nosso ministério. Como dá teu ministério? Ministério, eu falo não só ministério na igreja, talvez o seu ministério como mãe, talvez o seu ministério como filha, isso também é servir a Deus, né? E vamos ler já lá em João 14, 11, 14. Talvez você esteja aí, né, também falando, olha, não tem acontecido nada, né, no meu ministério. Eu estou aqui na mesma função há tanto tempo, ninguém tem visto nada acontecer. Eu não tenho, acho que ninguém mais tem me visto. Talvez você esteja desanimado com o seu ministério também, né? Mas nós precisamos ativar a nossa fé, né? Se o Senhor nos deu uma função, nós precisamos estar com a nossa fé em dia. Aqui Jesus desafia os discípulos, né, a esticar a fé deles. E nessa noite o Senhor quer esticar a nossa fé no nosso ministério também. Amém? Quem tem ministério aqui? Ministério é servir ao Senhor, é ministrar ao Senhor através de alguma coisa. Está escrito assim: creio em mim, estou no Pai, o Pai está em mim. Se não conseguirem crer nisso, creio no que vem, minhas obras. Quem confia em mim, fará não apenas as coisas que faço, mas poderá até mesmo fazer coisas maiores, porque eu, em meu caminho para o Pai, dou a vocês o privilégio de fazer a mesma obra que tenho realizado. Podem contar com isso. De agora em diante, tudo o que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, vou conceder a vocês. E deste modo que o Pai será visto, pelo que Ele é no Filho. É isso que quero dizer, seja o que foi que pediram, se foi desse modo, vou fazer para vocês. Amém? Gente, talvez você esteja desmotivado, né? Esteja aí cansado, sobrecarregado. A gente tem falado muito sobre isso, gente, mas é uma realidade. Se a gente tem repetido, é porque a gente não quer que você fracasse no seu ministério. Nós queremos que você seja vencedor, seja uma pessoa motivada. A gente falou isso na terça-feira, que você seja motivada no seu ministério. O Senhor Jesus, Ele fez grandes coisas, e Ele quer que nós venhamos continuar fazendo grandes coisas. Eu não estou só falando, irmãos, de fazer os paralíticos andarem, glória a Deus, né? Quem não gostaria de orar e um paralítico levantar, um cego ver? Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos usar no nosso ministério, no dia a dia também, no ordinário, igual eu falei, para ganhar almas para Ele. Os últimos dias agora, muitas vezes, a diferença não vai ser um púlpito no domingo, vai ser cada um no seu local de trabalho, cada um lá na sua vizinhança. E é para isso que nós precisamos, amados irmãos, desse poder do Senhor Jesus. Então você pode fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus fez. E quem sabe as coisas maiores para você é tocar a vizinhança lá no seu bairro. Nós precisamos ativar isso. Eu falo sempre para as meninas do encontro, gente, você que é, por exemplo, um cabeleireiro, igual o irmão é. Olha só que incrível, você está ali cortando cabelo, você está orando ali, muitas vezes a pessoa nem sabe. Você está orando, declarando sobre a vida dela. Talvez ela sentou naquela cadeira lá, talvez a última coisa que ela está pensando, né, em salvação. Mas você vai começar a orar ali, né, baixinho, muitas vezes em língua, e de repente essa pessoa começa a sentir algo diferente, e o Senhor muda a vida dela através de um corte de cabelo. É isso que nós precisamos ativar isso. Obras maiores, muitas vezes a gente pensa, nossa, vou ganhar o mundo inteiro. Mas, amados irmãos, a palavra fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se você ganhar uma alma para o Senhor Jesus, já é uma grandiosa coisa. Então, amados irmãos, nós precisamos realmente aumentar a nossa fé no nosso ministério, naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Ah, Fran, mas eu não prego lá, eu não canto, eu não sei, alguma coisa o Senhor Jesus chamou você para fazer. Talvez você faz algo manual, comece a orar naquilo que você está fazendo, declarando, Senhor, quem vai comer isso aqui, a hora que comer, vai sentir algo maravilhoso, vai sentir, quem sabe, mais fome pelo Senhor, vai ser curado através desse pão, não sei. Amados irmãos, isso é fé. Para você é difícil entender isso? Porque nós pensamos com a razão. E quando nós começamos a pensar com fé, olha, não sei o que vai acontecer,
mas lá na frente, o que eu estou fazendo hoje vai ganhar muitas almas. Eu vendo isso, vendo aquilo. Amados irmãos, nós precisamos começar a desenvolver o nosso ministério pela fé. Não é possível que a gente não possa entender isso nessa noite. Você crê que Deus pode ganhar almas através de uma coisa simples como um pão? Gente, é muito simples, não é? Mas como é difícil, Fran, acreditar nisso. A gente não consegue ver o pãozinho ganhando alma para Jesus, mas isso é fé. Igual a Lica faz as coxinhas. Imagina, eu comia só coxinha. Nossa, Eliane, a hora que eu comia coxinha, eu tinha uma dor e não sei o que aconteceu. Nossa, Fran, mas é banalizar, não é banalizar. Isso realmente é fé. Nós precisamos compreender que o Senhor age de formas que nós não entendemos. Gente, a gente é muito racional, não é? Ah, Senhor, eu queria que fosse assim, assim, assim. E se não for assim? Quantas vezes o Senhor faz diferente? E a gente coloca algo dentro de algo que nós faríamos. Mas para Ele, amados irmãos, as coisas não funcionam assim. Financeiro. Como está a tua vida financeira? Fran, está com os boletos tudo atrasado. Gente, muitas vezes eu preciso falar sobre isso. Já falei uma vez, né? Muitas vezes é nós mesmos que fazemos as besteiras, né? Mas acontecem situações que muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis na vida financeira para o Senhor nos provar. Mas se você é uma pessoa que gasta demais, compra até vento dentro do saquinho, daí muitas vezes o Senhor Jesus não pode fazer nada, né? Daí o Senhor, você vai ter que orar não só para a vida financeira, mas o Senhor te libertar para não gastar tanto. Para o Espírito Santo te direcionar como você deve gastar o seu dinheiro. Ah, Fran, mas nas finanças é eu que mando. E se você que manda e está nessa situação, infelizmente você vai continuar assim. Mas se você está numa situação financeira, que você notou, que você entrou, né, talvez seja uma luta que o Senhor Jesus está passando para você ter crescimento. O Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos abundância na vida financeira. Você crê nisso? Ah, não, crente tem que andar grameando. Gente, na minha época, quando eu era criança, para ser bem crente tinha que ser miserável. Quem é dessa época? Gente, era verdade, se você é pobre, você era humilde. Gente, era verdade. Igual um rico não vai passar pela coisinha da agulha. Gente, as pessoas entendiam errado. Não é que eu sou tão velha, mas era verdade. As pessoas achavam que essa passagem dizia que crente não podia ser rico, não podia ser próspero. E pelo contrário, amados irmãos, você acha que como que tudo é feito? Porque nós precisamos de dinheiro, né? Ou, igual esse dia eu estava falando, ou você vai chegar, tipo, não, dinheiro hoje em dia não dá mais. É tudo coisa do Velho Testamento. Agora imagine a igreja, vamos pagar a luz. Nós só recebemos cesta básica aqui, vou pagar a luz, eu falo, Copel, você aceita 5 quilos de arroz para pagar a conta da igreja? Não é assim que funciona, a gente precisa de dinheiro. Então, amados irmãos, nós precisamos ter uma vida financeira abençoada. E talvez você está passando por uma dificuldade. E o nosso Deus quer fazer milagres na sua vida financeira. Mas, amados irmãos, a gente pode entender que o Senhor pode fazer de qualquer maneira. Nem sempre é como nós esperamos. Quem aqui já viveu aqueles milagres na vida financeira diferenciado? Do nada, que não é do nada. Acontece de alguém levar alguma coisa para você. Gente, eu vivi na minha casa, sempre foi assim, né? Eu sou filha do pastor José, a nossa vida foi milagre. A vida inteira a gente viveu de milagres. Ah, vai cortar a luz e alguém aparece do nada, que não é do nada, e paga a luz. Então, eu cresci numa vida assim, de milagres gigantescos. Meu pai sempre foi de muita fé. Dá para ver, né? Que realmente ele é uma pessoa de fé. Isso, para mim, era maravilhoso. Eu ficava abismada, eu amava histórias, né, e testemunhos de fé e milagres na vida financeira. E quando eu era criança, eu escutava esses testemunhos, eu pensava, nossa, quando eu crescer, eu quero viver isso. Mas eu esquecia de um detalhe, que para você viver isso, você vai ter que ter dificuldade. Como você vai viver um milagre se você não passou por uma dificuldade? Então, eu não sabia desse detalhe, pedi naquele tempo, o Senhor Jesus levou a sério. E nós vivemos pela fé. Só o André trabalha na nossa casa. E eu trabalhei desde os meus 14, faz uns 4 anos que eu estou em casa. Né? E a gente tem que entender também os direcionamentos do Senhor Jesus, né? Se Ele falar amanhã que eu tenho que voltar a trabalhar, com certeza eu voltarei a trabalhar, mas no momento eu entendo que é um tempo que o Senhor me deu para ficar em casa, mas esse ficar em casa, amados irmãos, diminui o meu salário, que ajudava, e as nossas contas são altíssimas,
Não porque é porque realmente hoje em dia você pagar um condomínio, pagar luz, pagar água, tudo é alto, vocês sabem disso. Então, todos os meses nós vivemos milagre. O Senhor Jesus nos veste, eu praticamente, tudo que as meninas veem, é o Senhor Jesus que me abençoa. Muitas vezes estou lá com alguma dificuldade e de repente cai alguma coisa na minha conta, um Pix, alguém manda. Fran, senti, é para você, né? Então, amados irmãos, é acreditar que o Senhor Jesus, é ter fé, que o Senhor Jesus vai suprir todas as suas necessidades. Então, se o Senhor Jesus te pedir algo, faça sem medo. Igual aquele ditadinho, se ele aponta, ele paga a conta. Então não tenha medo de viver pela fé com o Senhor Jesus. Eu sempre quis ter esse tempo com a Bela. A Bela fez 18 e a minha vida inteira eu trabalhei. Eu queria ter esse tempo agora, eu não sei o que vai ser daqui a pouco, vai para a faculdade e tudo mais. Eu queria ter esse tempo com a minha filha. E o Senhor Jesus, Ele, né, sabe dos nossos desejos, mas Ele não deixa faltar nada, nada, amados irmãos. Vamos lá ler Lucas 5 do 1 a 5. Fran, as coisas estão muito difíceis lá em casa, né? Você está contando isso, mas, nossa, nem chega perto, você nem imagina. Amados irmãos, nós já passamos por situações que nós devíamos condomínio, que a gente chegava no escuro lá em casa, para que os vizinhos, porque você sabe como que é morar em condomínio, né? Você acha que ninguém está te vendo? Está todo mundo pelos frechinhos da porta. Nós entrávamos escondido, amados irmãos, né? Então foi um tempo de muita dificuldade, mas o Senhor Jesus, quando nós somos fiéis em todo tempo, Ele nos ajuda a prosseguir. Então, se você está nessa dificuldade, Fran, não tenho mais saída. Como Ele gosta de situações assim, né? Quando não tem mais saída, que você não vai atrás de emprestar dinheiro, você não vai fazer empréstimo na Caixa Econômica, ficar Felícia, você não vai fazer nada disso. Você confia no Deus que pode fazer todas as coisas, né? Se você for realmente tudo certinho nas suas obrigações com o Senhor Jesus, você pode tirar prova dele, a palavra diz. Amém? Certa ocasião, ele estava na praia do lado de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então, avistou 2 barcos amarrados, deixados pelos pescadores, que lavavam as redes. Então Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem, usando o barco como púlpito. Sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para as águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito, eles pegaram tantos peixes que faltou para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro lado, do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixe que quase afundaram. Amém? Gente, então, quando você está passando por dificuldade, pega a palavra, olha que simples. Eu vou ler isso aqui, Jesus. Eu vi que eles ficaram a noite inteira trabalhando, não pegaram nada. Mas o Senhor falou para eles, lança de novo. Eles foram e encheram o barco. Então, como que o Senhor não pode mudar a minha situação? Se até os peixes do mar pularam, provavelmente, dentro da tarrafa deles, o que o Senhor não pode fazer com a minha situação? Amados irmãos, se a sua fé está pequena, pega a palavra e começa ali nos evangelhos. Lê, isso vai alimentar a sua fé. Você vai ver que esse Jesus que nós servimos, a não ser que você não sirva esse Jesus. O Jesus que você serve, que você vem aqui na terça, que você faz todos os dias o seu devocional, é esse Jesus que faz milagres na vida financeira. Por que Ele não pode resolver o seu problema? Quem estava aqui domingo? Lembra que o pastor da Dori falou lá que eles queriam construir um orfanato, e do nada não, que é o Espírito Santo, apareceu uma pessoa doando R$1 milhão, que nem conhecia, que nem sabia. Você acha que isso é o quê? Você tem fé, o Senhor Jesus te deu um direcionamento, né? As coisas vão acontecer. Descansa, o Jesus está no barco. As coisas vão acontecer, coloca nas mãos dele. Senhor, eu tenho sido dizimista, ofertante, estou trabalhando. O Senhor sabe que eu entrei nessa dificuldade por tal motivo. Então, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Agora é com o Senhor, eu estou entregando nas suas mãos. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode mudar a minha situação. Amém? Você crê nisso? Gente, a fé não existe mais. Já cansei quando a gente já foi aconselhar alguém, que você vai dar um conselho, e a pessoa, eu entendo o que Jesus faz, mas
Pronto, acabou, já não tem, gente. Para Jesus não tem mais. Ou você acredita ou você não acredita no Deus que você serve. Você acredita no Deus poderoso que você serve? Imagina só, uma criança, se pega uma criança aqui, tipo o Joaquim, e o Pitô ali embaixo, você manda o Joaquim se jogar, ele se joga, né, Pitô? Não vai ter nenhuma dúvida que o Pitô não vai pegar ele. E é assim que funciona com o nosso Deus. Hoje ele fala, se joga que eu vou te segurar, você tem me obedecido, você tem sido um filho fiel, eu vou mostrar para você como eu faço as coisas. Então, amados irmãos, talvez você está cansado de batalhar sozinho, está na hora de você largar os remos, largar as coisas e falar, Senhor viu que eu bati cabeça até agora, tentei de tudo, pedi dinheiro emprestado, e nada se abriu, agora com o Senhor, Pai, me perdoe, porque eu devia ter procurado o Senhor em primeiro lugar, mas eu quero viver milagres na minha vida financeira, eu não quero ouvir falar que o Senhor fez com fulano, eu quero que isso aconteça na minha vida, eu quero abrir a minha boca e falar, o Senhor faz sim, Ele já fez na minha vida, e você vai falar para outra pessoa, Ele vai fazer na sua também. Você quer viver isso? Para de olhar com os olhos naturais para a tua situação. Se você tem olhado com os olhos naturais para o que você está vivendo, você não entendeu ainda qual é o tamanho do Deus que você serve. Amados irmãos, se nós continuarmos olhando com nossos olhinhos naturais para as coisas, sempre vai ser grande demais, e o nosso Deus vai parecer que não tem capacidade para fazer. Então está na hora de nós começarmos a expandir a nossa visão espiritual para aquilo que Deus pode fazer. Amém? Você acredita que Deus pode mudar a situação do Brasil? E se Ele não mudar? Ele vai continuar te abençoando, amados irmãos. Num tempo de escassez, José foi abençoado e ainda abençoou. Se ele fosse olhar com os olhinhos dele carnal, todo mundo está tudo seco, está tudo... O Senhor vai te dar estratégias. Se você estiver com fé naquilo que o Senhor pode te direcionar, pode ter todas as empresas falindo, mas o Senhor Jesus vai continuar te abençoando, porque você crê no Deus que te deu um direcionamento, a não ser que você fez algo por você mesmo. Daí o Senhor Jesus não pode recolocar, te avalizar. Agora, se você está fazendo algo que você tem certeza que foi o Senhor Jesus para te chamar, igual eu falei, Ele aponta e Ele paga a conta. Agora, se você fez afoito, foi lá, se meteu, daí é com você. Agora não adianta chamar Ele para limpar a bagunça. Mas se você está vindo agora para o Evangelho, não sabia de nada disso, ó Fran, cheguei agora, vim aqui hoje, não sabia disso, eu era inocente, aí é outro caso. Agora você vai falar, Senhor, eu não sabia disso, então me ajuda a organizar a minha vida, estou chegando agora, eu nem sei muito bem o que é fé. Gente, o Senhor Jesus quer que nós tenhamos esse coração. Então, se você está aqui nessa noite e precisa de uma transformação na sua família, na sua vida financeira, no seu ministério, essa é a noite, Senhor, estica a minha fé. Eu quero viver essas coisas que a Tua palavra mostra. Eu não acredito que está aqui nos evangelhos era só para aquela época. Eu acredito que está aqui é para hoje. A palavra é viva, gente. Ela é para todos os dias, até o Senhor Jesus voltar, ela vai continuar sendo viva. Amém? Pela fé, você pode viver milagres na sua saúde. Gente, o que mais pega hoje em dia? É doença, não é? Gente, é tanta doença nova que a gente não consegue acompanhar, né? Antigamente os pregadores oravam e falavam o nome das doenças. Tenho certeza que a maioria hoje não consegue lembrar de tanta doença que tem. Né? Eu não sei. O que você tem sentido? Talvez você está paralisado, não consegue fazer a obra do Senhor, não consegue, porque alguma doença está te paralisando. Gente, e se tem uma coisa que paralisa alguém, é a doença. Você pega uma gripe, por exemplo. Gente, você já não tem a mesma qualidade para orar, não tem a qualidade para... Você vem para a igreja cansado, e isso é normal, nós somos humanos ainda. Mas viver doente, amados irmãos, não é isso que o Senhor quer para nós, né? E a palavra do Senhor, lá em Isaías 53, 4, 5... Fran, para que tanto versículo? A palavra fala que a fé vem pelo ouvir... A palavra, não é para mim vir aqui, só eu ficar falando o que eu acho. Eu estou mostrando para vocês o que a palavra fala sobre isso. O que a palavra diz, exemplos de pessoas que viveram experiências com o Senhor. Porque é muito fácil eu vir aqui contar minha vida e as coisas. Mas e a palavra? O que a palavra diz sobre isso, Fran? Mas o fato é que Ele levou nossas doenças
nossas deformidades. Eu fui ver o que é deformidade. Refere-se a uma anomalia de uma parte do corpo, seja congênita, presente desde o nascimento ou adquirido. Então quer dizer o quê? Essa deformidade, irmãos, pode ser, eu nasci assim. Muitas vezes a gente se conforma, tem algumas coisas, a gente se conforma, ou aconteceu no percurso. Tudo do que há de errado em nós. Então, tudo que há de errado em nós, amados irmãos, o Senhor Jesus pode tomar conta. Pensamos que Ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram nossos pecados que caíram sobre Ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas deles, somos curados. Amém? Amados irmãos, então todas as doenças Ele já levou sobre a cruz do Calvário. Tanto que sempre que eu vou orar, eu falo isso na minha oração. Porque o Senhor já levou na cruz do Calvário todas as enfermidades. E imagina só, Ele sofreu tudo isso na cruz do Calvário. E agora eu vou carregar também isso. Desnecessário se Ele já levou. Porque eu vou carregar um peso. Fran, mas eu oro, eu determino e não acontece. Gente, nós estamos falando de fé. Igual eu perguntei no começo. Quanto tempo você tem orado por algo? Mas não aconteceu hoje, eu não fui curada hoje, Fran. Você não vai desanimar, você vai continuar, Quem lembra aí a mulher do fluxo de sangue? Lá em Marcos 5, 21, 34. Quanto tempo ela ficou doente? Quanto? 12 anos, amados irmãos. Então ela, mesmo com todo esse tempo, o que ela poderia dizer? Gente, não tem mais solução para mim, gastei tudo, não tenho mais nada, né? O mundo inteiro está contra mim, ninguém mais liga para mim, provavelmente, minha família me abandonou, coitadinha de mim, vou morrer aqui sozinha. Mas ela não desanimou, ela realmente levantou, amados irmãos. Jesus estava ali, naquele lugar, né, a gente vai até ver para cima nesse mesmo textinho ali, tem a filha de Jairo, mas ela não se deu por vencida. Olha, não foi ontem que ele me curou, mas hoje vai me curar. Não importa, eu vou chegar nele, vou encostar nem que seja na barrinha. E a fé dela era tão grande, amados irmãos, que ela não pensou: Jesus tem que orar por mim, Jesus tem que colocar a mão em mim. Ela falou: se simplesmente eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. Pensa que fé! Imagina você 12 anos, gente, sangrando sem parar, sendo imunda, porque naquela época uma mulher nessa situação, ela vivia fora do lugar onde o povo estava. Você estaria com essa animação toda, de passar uma multidão inteira, e chegar, só se eu encostar na barra dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Imagina que fé, gente. Eu não sei como está a sua fé referente a alguma coisa que você está esperando, mas todos os dias nós temos que levantar e falar: Senhor, quem sabe não é hoje, eu continuo crendo que o Senhor pode me curar hoje, se o Senhor quiser. Eu estou aqui, o Senhor não me disse não ainda, eu estou esperando isso acontecer. E nessa mesma passagem nós vemos ali, né, o Senhor Jesus estava ali na multidão, e chegou um pai e falou: minha filha está doente, né? O senhor vá até lá, ore por ela, que é a filha de Jairo. E de repente eles vieram e falaram: olha, não incomode mais, mestre, ela já morreu. Ela já tinha morrido. Mas o Senhor Jesus falou para ele o quê? Ela não morreu, ela só dorme. E o Senhor Jesus chegou lá na casa deles, e o que aconteceu? O Senhor Jesus trouxe ela de novo à vida. Olha como Deus é maravilhoso, Ele não só cura, Ele também ressuscita mortos. Gente, esse é o Jesus que eu e você servimos. E por que nós diminuímos o que Ele pode fazer? Fran, mas foi lá naquela... Não, gente, Ele é o mesmo hoje. É o Senhor Jesus que vai vir nos buscar. Então não existe nada impossível. Se você está aqui desanimado, achando que não pode acontecer alguma situação da sua vida, o Senhor está dizendo para você: eu posso fazer, apenas creia. Creia que eu posso. Quem lembra de Naamã? Gente, o homem estava tomado de lepra, era um cara que ganhava batalhas, era o cara do exército. O Senhor Jesus direcionou aquela menina simples, aquela serva, para direcionar ele para ir até Eliseu. Chegando lá, Eliseu, né, nem recebeu, mandou o servo dele mandar ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele meio que, né, deu meio tupé tudo, né? Muitas vezes é isso que acontece com a gente. O Senhor Jesus pede algo para nós ficamos escolhendo se faço ou não faço. Gente, se você ainda está escolhendo se faz ou não faz alguma coisa para o Senhor, está no tempo de nós baixarmos a guarda e entregar tudo para Ele. Mas ele foi, pela insistência ali dos soldados que estavam com ele, se banhou 7 vezes, e o que aconteceu?
Ele poderia ter ido embora, né? Não vou fazer, realmente tem rios melhores lá no nosso país, vamos embora. E ele não ia viver um milagre poderoso. Talvez o Senhor está pedindo coisas simples para você, coisas simples, que Ele está querendo fazer um grande milagre na sua vida, mas você está colocando um monte de pretexto. Amados irmãos, nós precisamos entender, o nosso Deus faz, mas tem uma parte que basta a nós. Você tem orado, tem buscado ao Senhor, analise, se você está tudo certinho, aguarde, espere que vai acontecer, menos dias ou mais dias, o teu milagre vai chegar, amém? Glória a Deus, isso vai glorificar quem? Senhor Jesus, a Ana também, gente, estava estéril, não tinha filhos, Penina brigando com ela, gente, ainda tinha Penina no pé, né? Mas ela não desistiu. Ela chegou na presença do Senhor com aquele coração quebrantado. E a palavra fala que ela estava tão quebrantada, tão contrita, que ela nem só mexia os lábios, tanto que o profeta Elias achou que ela estava bêbada. Mas o Senhor Jesus viu ela naquele dia. Não sei quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Quantos anos demorou de humilhação de Penina ali, gente. Ela aguentando Penina toda semana, todo mês já está lá com... E sai um, vem outro. Imagina só quanto tempo de humilhação. Quem sabe as pessoas olham para você e falam, mas você ora para os outros são curados e você não. Você não é crente? Gente, talvez é isso que o inimigo joga na nossa cara, até mesmo nós, muitas vezes duvidando. Meu Deus, né, o Senhor faz com todo mundo, será que a minha fé é tão pequena? Será que não vai acontecer? Não deixe o inimigo colocar isso na sua cabeça. Você creia, o Senhor vai fazer, e no tempo certo chegou o filho de Ana, e não foi um filho qualquer, ele foi o profeta de Israel, amados irmãos. Então quando o Senhor faz, Ele faz algo poderoso, para que o mundo veja o quanto Ele é grande. Vale a pena confiar. Estica a sua fé nessa noite. Para de olhar com razão. Ai, mas assim, o médico já disse que não tem cura. O médico falou que daqui é para pior. Para com isso. O médico falou, mas o que o médico dos médicos fala para você? Amados irmãos, esse é o nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Aleluia. Estou quase terminando. Marcos 9, 23. Gente, quem lembra desse jovem? O pai chegou ali para pedir para o Senhor Jesus curar ele. Ele era possesso. Ele se jogava no fogo e na água. Imagina a situação para um pai ver uma criança, uma pessoa assim. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E, não, isso aqui eu não escrevi tudo. Escrevi sim. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Amém? Amados irmãos, a gente vê que ele não tinha, a fé dele era pequena aqui, mas nós vemos que o Senhor Jesus libertou esse jovem. Imagina que maravilhoso, a criança estava ali numa situação difícil, né? E o Senhor Jesus perguntou para ele: você crê? Imagina, gente, o Senhor perguntar para você hoje se você crê que Ele pode fazer acontecer isso que você está esperando. Como que você vai responder? Já pensou? Talvez você não responda com palavras, mas tudo que você tem feito, o seu dia a dia tem demonstrado que você não acredita mais que o Senhor pode fazer. Mas essa noite você tem que voltar a acreditar. Você tem que crer que o Senhor Jesus pode fazer. E nesse mesmo instante o jovem foi realmente liberto. Glória a Deus. Vamos ver outro. Vamos para o final. Gente, essa parte aqui. João 9, do 1 ao 4. Quem lembra do jovem que o Senhor Jesus curou com guspo? Você acha que isso é tradicional? Alguém... Imagina só se o Senhor Jesus vai mandar a tua vitória. Se você for escolher, você acha que legal, né? Alguém chegar, passar no guspo, cuspir e passar nos seus olhinhos. Você acha que isso, de hoje, você aceitaria? Um cara que naquela época era Jesus. Mas tinha gente que tinha controvérsia. Será que ele é realmente o Salvador? Um cara do nada chegar, né? O Senhor Jesus direcionar e te pedir algo para você fazer, meio duvidoso. Caminhava pela rua Jesus, quando viu um homem cego de nascença.
aqui entra naquele versículo, amados irmãos. Não importa se você nasceu assim, se foi algo que aconteceu no percurso, para o Senhor Jesus não importa. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou. Enquanto o sol está brilhando, quando a noite chegar, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Amém? Amados irmãos, então muitas vezes nós colocamos uma maneira: o Senhor vai me curar desse jeito, vai acontecer dessa maneira. Amados irmãos, nós ideamos até como Ele deve nos curar, mas como Ele vai curar você, não importa. Quem sabe o Senhor Jesus pode usar um médico para te dar um remédio que vai te curar. A maneira como Ele vai fazer não importa, o importa é que Ele vai fazer. Amém? Porque muitas vezes você fica pensando: vai acontecer, vou dormir, vou acordar sã. Mas não, muitas vezes Ele vai direcionar você para um médico, e o médico vai... Mas isso então, Franciele, não está certo, então não é um milagre. Não, gente, o Senhor Jesus opera como Ele quer, né? Deus é maravilhoso. Então, amados irmãos, são áreas que eu coloquei aqui, mas tem muitas outras áreas que talvez eu não falei aqui, alguma área da sua vida que precisa de uma interferência, um milagre sobrenatural, mas os seus olhos carnais estão limitando o poder de Deus. Então nessa noite eu espero que você comece a falar: Senhor, igual a gente acabou de falar, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor pode fazer muitas coisas. Então não sobrou muita coisa aqui, Senhor, mas eu creio, eu sirvo ao Senhor de todo o coração, e eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. E para que vai servir isso que o Senhor vai dar na sua vida? Amados irmãos, tudo aquilo que o Senhor faz precisa ter algo. Para quê? Para que você, que benção agora. Não, é para que o nome dele seja glorificado. Então, se você tem pedido para que ele faça algo na sua vida, tem que entender que tudo é para glorificar o nome dele. Se ele me der uma esposa e é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo nós temos que entender que tudo vem dele e tudo volta para ele para glorificar. Se ele curar você hoje, é para quê? É para glorificar o nome dele. França, ele me curar hoje, daí eu vou viajar bastante, vou dar a volta ao mundo, mas vai glorificar o Senhor no que isso? Talvez, tem isso também. Você pede, tem fé, mas o Senhor sabe, se Ele fizer tal situação para você, hoje você abandona Ele. Então nós precisamos também verificar o nosso coração. Se o Senhor não tem feito algo, sem orado e tem buscado, o Senhor sonda os nossos corações também. Nós precisamos saber, amados irmãos, que o Senhor sabe o nosso pensamento. E talvez tenha algo que você não recebeu ainda, que se você recebeu hoje, você vai estragar tudo aquilo que poderia glorificar o nome dEle. Talvez o Senhor tenha bênçãos gigantescas para te entregar, mas nesse processo que você está vivendo, você não tem demonstrado que você está aprendendo, que é algo para o teu crescimento, e você tem murmurado, e o Senhor Jesus não tem podido fazer nada. Igual o povo que estava no deserto, era um caminho tão curtinho, mas eles ficaram tantos anos ali peregrinando, amados irmãos, e infelizmente não aprenderam, morreram tudo no deserto. E talvez nós vamos passar a nossa vida até o Senhor Jesus voltar andando em círculos, porque nós não entendemos os percursos que o Senhor tem nos dado, que é para a nossa transformação. Qual é o propósito? Então, se tem algo que está acontecendo na sua vida, sim, Fran, tem fé, está tudo certo. Então, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Tem isso também. Então, amados irmãos, essa é uma noite de reflexão. Todas as vezes que nós chegamos na casa do Senhor Jesus, no seu quarto, tendo o teu tempo com Deus, é tempo de você realmente deixar o Senhor sondar o teu coração, tua mente, o porquê você faz tal coisa, o porquê você não faz. E Ele sabe todas as coisas, mas muitas vezes nós precisamos falar com Ele. Em 2 Coríntios 5:7 fala assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É isso que está no seu coração? Você tem vivido pelo que vê? Ou você crê que o Senhor Jesus pode fazer infinitamente mais? Nossa, que baixinho. Você acredita no Deus que você serve?
E que isso não seja de boca para fora, amados irmãos. Porque o Senhor Jesus vem buscar um povo que acredita nele, que viveu coisas extraordinárias com ele. Eu fico imaginando como nós vamos viver com ele na eternidade se eu não conheço nada dele aqui. Eu não sei nem o que ele pode fazer, o que ele pode mudar. Então você precisa querer conhecer esse Deus poderoso, esse Deus grandioso da palavra. Que não seja só uma história que você lê ali para matar o tempo no teu tempo com Deus. Mas que você leia e que essa palavra seja viva dentro de você. Que essa palavra transforme o seu interior. Que as situações ao seu redor você comece a olhar com outros olhos. Eu sei, amados irmãos, que nós estamos nos últimos dias. E se nós não tivermos fé, nós vamos a qualquer momento duvidar até que Jesus está voltando. Talvez seja o seu caso, você já está há tanto tempo no caminho do Senhor, está achando que ele ainda vai demorar muito. Se continua vivendo a sua vida conforme você acha que tem que ser vivido, porque parece que ele vai demorar tanto. A nossa fé nos diz que a qualquer momento ele vai vir, e é o que nós ansiamos. A qualquer momento nós vamos ouvir os seus passos poderosos, e nós vamos ter fé para se encontrar com ele, porque se você não acredita que ele está voltando, já é um problema. Então nessa noite eu quero que você, e eu também, que estou aqui, enquanto a gente escreve a palavra, não sei como funciona com os outros, né? Talvez você fale, a Fran está falando, mas gente, o Senhor Jesus trabalha em nós, para nós analisarmos, porque não adianta eu vir falar algo para vocês, que eu não vivo. É muito fácil contar o testemunho do ciclano, do beltrano, mas não, quando nós trazemos uma palavra, nós temos que entender que primeiro ela trabalha em nós, é algo que nós precisamos aprender, para daí passar para as outras pessoas. Eu acredito assim, né? Não sei você, mas eu acredito que eu só posso falar de algo que eu já tenha vivido, ou esteja vivendo, ou eu tenha certeza que eu estou precisando aprender. Então, amados irmãos, nessa noite eu quero que você tenha um tempo de reflexão. Será que eu peço louvor?